Jeremias capítulo 9, verso 23, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre nós, Pai, através da Tua palavra, Senhor, que é fonte, Senhor, transbordante, fonte de vida, fonte de alegria, fonte de renovo, fonte de motivação, fonte de restauração, fonte de vida. Nos alimenta dessa fonte, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, Senhor, venha vivificar a Tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito, Senhor, venha, Senhor, dessa fonte, trazer alimento para o nosso espírito, Senhor. Nós pedimos que o Senhor permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ler em outra versão aqui, queridos, que diz assim, na NVT, que é interessante, fala que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, e nem o rico da sua riqueza. Aquele que deseja se orgulhar, então, se orgulhe somente disto, em me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal, traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada, eu, o Senhor, falei. Amém, queridos? Nós não queremos algo teórico, a gente quer algo que nos faça crescer, que nos alimente. Então, para isso, a gente precisa entender por que a gente existe. Vamos voltar lá atrás, por que a gente existe? Por que Deus criou o Adão? Por que Deus criou a Eva? Qual foi esse projeto? O que estava na mente de Deus quando Ele criou esse projeto que é o ser humano? Projeto complicadíssimo, complexo. O maior projeto que já foi inventado. Mais complexo do que o universo. O que Deus queria com esse projeto? Será que Ele nos criou para que a gente fosse porteiros, médicos, que a gente fosse mecânicos, advogados, para que a gente fosse, sei lá, o que a gente faz da vida todos os dias? Esse era o propósito? Foi para isso que Deus criou? Não foi. Deus criou o Adão, ele não precisava de nenhum ser humano, porque ele, já era Deus, já era soberano, sempre foi. Ele criou o ser humano para glorificar a Ele, para conhecer a Ele. Ele criou a mim e a você para ter relacionamento. Ele criou cada um de nós e nos deu o livre-arbítrio para que nós, por decisão própria, não por obrigação, mas por decisão própria e por livre-arbítrio, a gente decidisse amar a Ele, se relacionar com Ele e glorificar a Ele. Esse foi o propósito da criação. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia é paralelo ao propósito da nossa criação. A gente pode ser e tem que ser, porque a gente precisa trabalhar. Não era para ser assim. Isso é tudo, né, como a gente já sabe, culpa do Adão. O que a gente tinha para fazer no projeto original era cuidar das plantas, cuidar dos animais e daí para frente só multiplicar. Esse era o projeto original. O Adão foi lá e atrapalhou tudo. E hoje a gente tem que trabalhar, tem que fazer tudo o que nós fazemos, faz parte. Então a gente se organizou como sociedade ao longo da história e cada um de nós faz alguma coisa da vida que ocupa o nosso tempo. O problema é que essa coisa desvirtuou. E a gente esqueceu o para que a gente nasceu, nós esquecemos o propósito da nossa criação
e a gente focou praticamente 100% do nosso tempo, da nossa dedicação, da nossa força, da nossa energia no paralelo. No que a gente tem que fazer para trabalhar, para ganhar dinheiro, para crescer, tem que estudar, tem que fazer tudo isso e tem que continuar fazendo, não tem problema, está tudo certo. O problema é que esse não é o propósito original. Esse não é o motivo pelo qual nós existimos. Então a gente precisa entender que nós fomos criados para a glória de Deus. Você foi criado para viver junto com Deus. Você foi criado para conhecer Ele. E aí depois que você conhecer Ele, você vai prosseguir em conhecer Ele, porque não se esgota nunca. Nunca acaba. Nunca você vai conhecer a plenitude de Deus. É impossível. Mesmo que Ele se diminua para viver com a gente, mesmo que Ele se faça pequeno, para poder falar a nossa língua, para viver a nossa incapacidade, a nossa limitação, nós somos limitados, a gente começa sendo limitado pelo tempo, nosso tempo é de 24 horas por dia. Deus está muito além desse tempo limitado nosso, e daí para frente nem se fala. Então, mas Ele se diminui, porque Ele quer se relacionar com você e comigo, Ele quer viver junto com a gente no nosso dia a dia. Essa vida que Ele propõe de glória para Ele, de vida, de conhecê-lo, não é em momentos de devocional somente, ou em momentos de culto, ou nos momentos dos nossos costumes religiosos. O que Ele quer é uma vida junto com Ele. É isso que Ele espera. O prazer de estar com Ele, a prioridade nossa de estar com Ele. Alguém perguntou para Jesus quais eram os dois maiores mandamentos. Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus fazia isso, Ele era assim. A prioridade absoluta de Jesus era o Pai. E Ele vivia com o Pai e não dava um passo sem ouvir o Pai. Nos piores momentos da passagem dele aqui na terra. E Ele, como ser humano, chegou o momento que Ele estava preocupado, com medo, ansioso, como todos nós ficamos. Ao ponto de Ele falar, a primeira vez que Ele fala para o Pai, fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Está pesado, não estou aguentando. Eu acho que é muito. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele queria viver com Deus. É o maior exemplo que nós temos. A gente precisa precisa reprogramar nosso cérebro, nosso coração, para entender que a nossa prioridade é viver com Ele, é andar com Ele. E eu creio que o Senhor vai despertar nosso coração para isso nesse tempo, amém? Para a gente entender isso, vamos entender primeiro um pouquinho o que aconteceu com a gente depois do pecado. Porque o homem, depois do pecado, ele foi totalmente corrompido, ele se perdeu nesse caminho. E aí, um dos pontos que conduz a mente do homem, a nossa mente, nossas emoções, é o orgulho. Por mais que seja bem disfarçado, por mais que por cima do nosso orgulho exista uma capa de religião, uma capa de linguagem do crentez, linguagem bíblica, mas a essência lá dentro é o orgulho. Porque isso já veio. Isso a gente herdou, a gente já nasce assim. E aí, um dos pontos aqui, vamos falar de alguns, mas um deles é o orgulho na sabedoria humana. Então, quando alguém adquire muita sabedoria, muito estudo, muito erudito, enfim, e aprende muito, e é muito bom isso, não é ruim, isso é bom. Mas o problema é que, se isso não estiver equilibrado pelo Espírito Santo, naturalmente a gente passa a confiar nas nossas próprias habilidades intelectuais. E aí, naturalmente, isso leva a gente para uma arrogância, para uma falta de humildade, autossuficiência. A gente acha que não precisa mais de orientação de Deus, de intervenção de Deus. Então, é comum a gente ouvir, por exemplo, uma pessoa muito estudiosa, muito intelectual. Ela fala: olha, desculpa, mas é muito difícil conseguir acreditar na história do Adão. Muito difícil.
Como eu vou acreditar na historinha da arca? Não tem como acreditar nisso. Eles têm fé e têm capacidade intelectual de acreditar no boom, que a gente veio de um boom, que nem os próprios cientistas conseguem explicar isso. Mas, enfim, essa capacidade de sabedoria humana, quando é adquirida, ela acaba levando o ser humano para essa independência de Deus, essa autossuficiência. Outro ponto é o orgulho na força física. É outro ponto também. Não estou falando da força de músculo, mas a força física em todos os aspectos. Por exemplo, numa pessoa extremamente saudável, nunca ficou doente, nunca teve nada, muito forte. E, naturalmente, essa pessoa vai ser uma guerreira, vai trabalhar muito, vai se esforçar muito. E a força física dela traz muitos benefícios para a vida dela. Talvez até um esportista, enfim. E é outra situação que nos afasta de Deus, que afasta o ser humano de Deus, a confiança excessiva em si, que vai nos deixando ignorantes da nossa dependência de Deus. Que a gente, como nunca precisamos, como a pessoa nunca precisou, então ela acaba acreditando que ela não precisa de Deus e que ela consegue andar nessa independência. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? A gente pode ter o conhecimento que for, pode ter a intelectualidade que for, a gente pode ter o diploma que for. Ele é temporal. Ele vai até um momento. Até o momento em que toda aquela sabedoria e todo aquele conhecimento não resolver o que se colocou diante dele. A hora que alguma situação que se coloca diante de nós e que aquela sabedoria nossa ou aquela força nossa não resolve mais o problema, então aí a gente se perde. Salmo 18:32 diz: é Deus quem me cinge de força e torna o meu caminho perfeito. A gente pode seguir a vida pelas nossas forças, a gente pode. E tem muita gente que segue o caminho assim. Quantas pessoas? E vai conseguir prosperidade sim, porque tem inteligência, tem braço, tem perna, trabalha e se esforça. Então vai conseguir sim, vai conseguir alcançar sucesso. Vai conseguir construir. Mas vai construir sobre areia. Vai construir até o momento em que alguma situação da vida que é natural acontecer, acontece. E aí, se a casa estiver construída na areia, como a gente conhece a palavra, a ventania vem, a tempestade vem, a enchente destrói tudo. E a gente se perde e não sabe mais como retomar a vida. Outro ponto desse orgulho são as posses materiais, a riqueza, as propriedades, status social. Então, a gente acaba vendo nas posses uma medida de sucesso, a gente começa a avaliar o que é natural para a sociedade, para o ser humano, avaliar o sucesso pela quantidade de bens adquiridas. E isso, naturalmente, como a gente já sabe, leva a gente para a ganância, para egoísmo, e aquela busca desenfreada de riquezas. Mas interessante que Jesus falou sobre isso. E ele disse assim, em Mateus capítulo 6, verso 19, ele fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olha que interessante, porque o problema aqui não é o tesouro. O problema não é o tesouro, o problema não é o dinheiro, o problema não são os bens. O problema é o coração. O problema é o coração colocado nessas coisas. Não há problema em ter coisas, porque se isso fosse um problema, Deus não daria essas bênçãos. Deus é abençoador e Ele dá bens. E Ele dá prosperidade. Nós temos aí infinitos testemunhos aqui no nosso meio de bênçãos de Deus, de prosperidade. Não é esse o problema. O problema é o nosso coração, quando é colocado nesse tesouro.
Quando o nosso coração deixa de ser para a glória de Deus, quando o nosso coração deixa de ser de amar a Deus, de andar com Deus, de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, e o nosso coração se torna amado, apaixonado por aquela coisa, seja lá o que for. E aí a gente, claro, naturalmente a gente pensa nos milionários, nos ricos, nos bilionários, mas não é assim não, porque quando a gente está falando de tesouro, pode ser uma grande fortuna, mas pode ser apenas um bem. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas se perdem, se afastam de Deus por causa de um bem, uma bênção que Deus deu. Estava orando por um emprego e queria um emprego melhor, e aí Deus abençoa com o emprego e é o suficiente, aquele emprego é o suficiente para que aquela pessoa esqueça de Deus e siga a vida dela, fazendo o que quer com o dinheiro, passeando, enfim, e fazendo tudo o que realmente é ok, não tem problema, é a bênção que Deus deu. Mas o coração deve estar em Deus, em amar a Deus, em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, mas aquela pessoa se perde com uma bênção e começa a andar por aquele caminho, e isso aqui, aquilo se torna tão importante que rouba o lugar de Deus. Então não é de milionário não que a gente está falando de bem, seja o que for, qualquer tipo de riqueza pode roubar o nosso coração, seja ela pequenininha ou seja ela muito grande. Mas aí Jesus conta uma parábola que é muito interessante, que a gente já conhece, mas eu vou ler aqui de Lucas, capítulo 12, verso 16. É muito interessante essa parábola, porque Jesus fala assim, Lucas 12, 16, fala: contou-lhes então esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Aí ele teve uma grande ideia. Assim disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros celeiros maiores, e ali eu vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. Agora olha o coração desse homem como é centrado nele mesmo. Esse homem é o tipo do homem, uma parábola, não é um fato, é uma parábola, mas Jesus quis mostrar o nosso coração aqui. Na verdade, esse homem rico somos nós. E ele mostra aqui o coração, como o nosso coração funciona e como o nosso coração pensa, porque ele fala assim: eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Então, olha que interessante. Isso aqui parece horrível. A gente aqui, dentro desse contexto que a gente está aqui, parece ser terrível. Que homem terrível seria esse? Porque ele só está pensando nele. Ele quer acumular muitas riquezas, guardar tudo no celeiro e não fazer mais nada da vida. E só viver aproveitando a vida. Meu Deus, que homem terrível. E na verdade, queridos, esse é o sonho de qualquer um de nós. Tudo que nós gostaríamos é de não ter nenhum problema financeiro, não ter nenhum problema de saúde, não ter nenhum problema de espécie nenhuma, de alguma forma uma fonte de renda que fosse suficiente para a gente viver tranquilo, sem ter problema nenhum. A essência do coração, Jesus contou uma parábola aqui de um homem rico, mas na verdade Jesus está mostrando o meu coração e o seu. Isso aqui é o sonho nosso. Por quê? Porque o nosso foco não é a glória de Deus, o nosso foco não é conhecer a Deus. O nosso objetivo não é conhecer mais a Deus, o nosso objetivo não é amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso objetivo é resolver o nosso problema. O que nós queremos é que o nosso problema seja resolvido. Esse é o nosso foco de busca a Deus. Esse é o nosso objetivo de buscar a Deus. E Jesus chama a atenção aqui das pessoas para avaliar o próprio coração.
O problema é que a gente, a qualquer momento, queridos, a qualquer momento a nossa vida acaba. A qualquer momento, nós não sabemos quando, temos a menor ideia de quando. Mas a qualquer momento a nossa vida é encerrada. Deus recolhe. E a gente pode chegar à conclusão, talvez no leito de morte, de que nós jogamos toda a nossa vida ao vento. De que todo o tempo que nós tivemos aqui na terra para cumprir o propósito de glorificar a Deus, de amar e de conhecer mais a Deus, foi jogado às traças, foi jogado fora. Corremos atrás de coisas que vão ficar por aí e alguém vai usufruir delas. Provavelmente vai gerar briga para ver quem vai ficar com essas coisas. O chamado de Deus para nós é de glorificar Deus. Olha o que diz em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Amém, queridos? Eu ouvi um testemunho esses dias de um homem que ele conhece, isso não é uma parábola, é uma realidade, é um testemunho. E esse homem, ele conseguiu reunir, vendo essa palavra, eu lembrei desse homem porque ele reuniu tudo o que tem aqui. Porque ele era um homem absolutamente intelectual, um erudito, lê demais, conhece muito. Conversa sobre qualquer assunto com fundamentos, com profundidade. Também é um atleta. O cara é atleta. O cara é fisicamente forte, saudável. Não tem problema nenhum. E além de tudo isso, o cara é rico. Muito rico. Mas as mulheres solteiras nem se empolguem porque ele não é crente. Amém? E esse homem, ele sempre entendeu que, para que Deus? Para que Deus? Deus me deu, se existe Deus, a cabeça dele funciona assim, se existe Deus, Ele me deu capacidade suficiente para tocar a minha vida. E tenho feito isso muito bem. Então, está tudo certo. Ou seja, na cabeça dele, o propósito dele é fazer o que ele faz. Até o momento que ele caiu numa cilada, tropeçou num pedregulho. Um tropecinho num pedregulho. Traiu a esposa. Há pouco tempo. A esposa descobriu, não quer mais saber dele. Apesar de tudo, era um homem, entre aspas, de família. A esposa não quer saber mais dele. Os filhos não querem saber mais dele. Só do dinheiro, é claro. A esposa também não quer nem ver. Só que é o dinheiro, que é justo, é dela também. E esse homem está em profunda depressão. Está arrasado, está com a vida acabada, pensando em fazer besteira. E agora, quem sabe ele abra o coração dele para entender que a intelectualidade dele, a força física dele e o dinheiro dele só roubou ele do propósito pelo qual ele nasceu. Então, essas coisas todas que fazem parte da vida, quando o nosso coração sai do propósito principal e entra em buscar essas coisas e se orgulhar e crescer nelas, o que acontece é que, em algum momento da vida, a gente vai se deparar com uma realidade em que o dinheiro não vai resolver, a força física não vai resolver e a intelectualidade não vai resolver. É o momento em que nós precisamos de Deus. Então, queridos, a gente precisa se aprofundar em conhecer o Senhor, e é isso que ele fala aqui nesse livro de Jeremias, nesse verso de Jeremias. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Eu sou o Senhor e eu ajo com lealdade, justiça e retidão. Só é possível conhecer a Deus se nós andarmos com Ele, se nós conhecer e prosseguirmos em conhecer a Deus. Não basta conhecer, eu creio que todos nós que estamos aqui, de alguma forma, nós conhecemos a Deus em algum momento da vida. Em algum momento a gente parou
porque alguém falou, alguém discipulou, alguém nos chamou, e aí a gente foi discipulado, e a gente se batizou, e aí a gente talvez até entrou no ministério, e a gente está aí trabalhando, glória a Deus por isso. Mas o que a palavra diz é que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Não pode parar, porque é uma fonte inesgotável que não acaba nunca. Tudo que nós conhecemos de Deus é raso, é muito pouco. E quando a gente conhece só um pouco, a gente sofre muito. A gente sofre de ansiedade, a gente sofre de preocupações, a gente sofre demais, porque nós não conhecemos a bondade dEle. Nós não conhecemos o poder dEle, não conhecemos o caráter dEle, a forma que Deus pensa, a forma que Deus age. E por falta desse conhecimento, a gente sofre demais aqui, a gente fica como filhos perdidos, como ovelhas sem pastor. O pastor está, mas nós não conhecemos Ele, não andamos com Ele, somos distantes dEle. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Amém, queridos? Salmos 25, 14 fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a aliança. Conhecer a Deus é a nossa principal busca. 1 João capítulo 2, verso 3 fala que desta forma sabemos que o conhecemos, se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a sua verdade não está nele. 1 João capítulo 2, verso 6 fala, quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O problema é que nós achamos que nós somos suficientes. Mesmo inconscientemente, nenhum de nós vai dizer isso. Mas inconscientemente a gente segue achando que a gente é suficiente. Eu resolvo. Eu vou encarar. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou esperar nada. Eu não vou esperar ninguém. Vamos fazer. E a gente vai fazendo e fazendo, obstinados e ansiosos. E isso é uma forma de mostrar a realidade do nosso coração, que é autossuficiente, que não depende de Deus para nada. Nós temos força, temos capacidade, tenho força física, tenho saúde, então eu faço o que precisa ser feito. Tenho capacidade intelectual, eu sei como fazer, então eu resolvo. Tenho muito dinheiro, tenho capacidade financeira, não vou esperar ninguém, vamos fazer. E a gente vai se enroscando, se enroscando, se enroscando. E se distanciando do que Deus espera de nós. A nossa relação com Deus, é triste isso, mas se a gente parar para observar profundamente, a nossa relação com Deus, ela é muito mais baseada em religião do que em conhecimento de Deus. Se a gente for ver a nossa prática de vida, a nossa prática de realizações, se a gente for ver a ocupação do nosso tempo, a nossa vida é muito mais baseada, a nossa vida com Deus, digamos assim, é muito mais baseada na religião, nos costumes, na agenda religiosa, mais baseada na religião de todas as formas, do que no conhecimento de Deus, no que é prioridade. A nossa relação com Deus é religiosa, tem pouco conhecimento de Deus. Na verdade, no fundo, é triste. E a gente também não fala isso com a boca, mas nós não queremos a glória de Deus. A gente não está preocupado em glorificar a Deus. A gente não está preocupado em amar a Deus sobre todas as coisas. A nossa preocupação é de, através de Deus, resolver as nossas demandas. Através de Deus, resolver os nossos problemas. Esse é o nosso foco. Através de Deus, realizar os nossos planos. Realizar os nossos sonhos. Realizar os nossos objetivos. Ou talvez até, de bom coração, o que nós queremos de Deus é
realizar os planos que Ele mesmo colocou para nós. Mas glorificar a Deus e amar Ele sobre todas as coisas, ainda está bem longe do nosso coração. E é isso que Ele está chamando a gente. Conhecer e prosseguir em conhecer, esse prosseguir em conhecer é diário, é toda hora. Não é apenas naquele curso que nós fizemos em 2000 e alguma coisa, que foi um aprofundamento. Não é aquela coisa que a gente fez naquele tempo. As histórias do passado, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. É todos os dias, é toda hora, é todo momento. É foco de vida, é entender que esse é o nosso chamado. Conhecer a Deus é diferente da nossa prática religiosa. Nós oramos e temos que orar e precisamos orar. É importantíssimo, não tem como viver sem oração. Temos que adorar a Deus e temos que louvar a Deus, não tem como viver sem isso. Nós temos que buscar a presença dEle, a intimidade com Ele. Não tem como viver sem isso. É uma delícia os momentos de unção, de manifestação do poder de Deus. É maravilhoso. Como é bom e como nós precisamos disso. Mas conhecer a Deus é muito além. Conhecer a Deus não é em momentos de reunião ou em momentos de manifestação. Conhecer a Deus é saber exatamente quem é Ele, como Ele pensa. É saber exatamente como é o caráter dEle. É saber o que Ele está fazendo na sua vida, o que Ele está fazendo na minha vida hoje, o que Ele está manifestando, tudo que eu estou vivendo hoje, esse contexto de vida, as coisas que tem de bom, as coisas que tem de ruim, onde Deus está em tudo isso, o que Ele está fazendo nessa coisa toda, onde Deus está nesse contexto todo que eu estou vivendo, porque Ele está, você percebendo ou não, Ele está. Então, o que Deus está fazendo na minha vida hoje, nesse momento? Conhecer a Deus é chegar a um ponto de maturidade espiritual, um ponto de maturidade de fé, em que nós confiamos absolutamente, plenamente, no poder de Deus, independente das circunstâncias e do que está acontecendo. E nós cremos e confiamos, não porque nós lemos as histórias bíblicas, não porque nós conhecemos as histórias bíblicas, não porque talvez alguém orou por mim, não porque alguém profetizou sobre mim, não por qualquer motivo que não seja o meu conhecimento dEle. Eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Quando nós conhecemos a Deus nessa profundidade, nós temos uma maturidade de fé em que é baseada no caráter dEle, nos atributos dEle, na lealdade, na justiça, na retidão, na misericórdia dEle. Conhecer a Deus, queridos, é a nossa maturidade. É o que é mostrada pela nossa maturidade de fé. Quem é Ele, como Ele pensa, o que Ele está fazendo na minha vida, como Ele está agindo nisso tudo. Quando nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos ensináveis. Ensinável quer dizer sem orgulho. Ensinável quer dizer que eu sei que eu não sei. E eu sei que eu preciso aprender. Quando nós conhecemos a Deus, naturalmente nós nos tornamos mais humildes. A razão já não é tão mais importante. Não vou ficar brigando por causa da minha razão. Tá bom, tá certo, eu realmente não sei mesmo, tenho que aprender. A humildade. Nós nos tornamos cheios do temor do Senhor. Não medo, não é medo. O temor do Senhor, que diz em Provérbios 9 e 10. Coração, o temor do Senhor, Ele aquieta o coração, Ele aquieta a alma, tira a obstinação. O temor do Senhor tira aquela independência nas nossas decisões, que a gente vai metendo as mãos pelos pés e decidindo coisas.
nós nos tornamos mansos, sem ira. Não tem necessidade de ira, porque meu Deus está no controle da minha vida, eu sei quem Ele é. E ainda que alguém se levantar, ainda que alguma coisa acontecer, eu sei quem Ele é. Eu sei que meu Deus é comigo. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos ficando mais parecidos com Ele, mais parecidos com Jesus. Colossenses capítulo 3, 17, resume tudo isso, fala: tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. É o resumo de tudo isso. Tudo o que você fizer, o que você faz? Faça para a glória de Deus. Encontra esse caminho. Busca esse caminho. Porque às vezes você fala, mas como fazer isso? Eu faço, sei lá, eu conserto o motor do carro, eu construo parede, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou juiz, eu sou sei lá o que eu sou, mas como fazer isso? Se você conhecer a Deus, você vai saber como fazer isso para a glória dEle. Você vai saber como viver para a glória dEle. Viver para a glória de Deus não é você passar o dia inteiro na igreja. Não é você entrar na igreja e não fazer mais nada da vida. Isso não é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é você viver. Fazer o que você faz. Mas amar Deus sobre todas as coisas. E o seu coração absolutamente prostrado diante dEle. Primeiro prostra o coração, meu irmão. Depois o joelho. Porque às vezes prostrar o joelho não quer dizer muita coisa, é muito bom. Entenda o que eu estou falando, é bom. E a gente precisa mesmo, é de joelho no chão que a gente consegue alcançar as bênçãos de Deus. Mas muitas vezes o joelho está prostrado, mas o coração está inflado, o coração está orgulhoso, o coração está vaidoso, o coração está, como nós vimos aqui, baseado no orgulho, da força física, do intelecto, do dinheiro. Isso não adianta. Primeiro prostra o coração diante de Cristo, diante da cruz. E depois prostra o joelho. Vamos ficar de pé, queridos? Aleluia. Se você tem andado, talvez não por maldade, porque talvez a gente não faça isso por maldade, mas se você tem andado pela sua própria força, tem andado na sua luta e esquecendo quem é Deus. O rei Davi falou sobre isso de uma forma tremenda, poucas palavras, e ele também resumiu tudo isso. No Salmo 30, verso 6, olha o que o rei Davi diz aqui, interessantíssimo. Quando eu era próspero, eu dizia, agora nada pode me derrubar. O Senhor, ó Senhor, o teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então, o Senhor me deu as costas e eu entrei em pânico. Às vezes nós estamos vivendo um tempo da vida em que tudo vai bem. E esse tudo vai bem, olha, acredite, queridos, ele é muito pior do que quando tudo vai mal. Não se iluda com o tudo vai bem. Não se iluda com isso. Porque o tudo vai bem traz para nós uma proximidade enorme com o orgulho. Uma proximidade enorme com tudo que nós ouvimos aqui sobre orgulho humano e tudo isso. O tudo vai bem traz para nós uma independência de Deus. Quando tudo não vai bem, como Davi disse, nós entramos em pânico e lembramos o quanto nós precisamos dele. Então, que você e eu, nessa noite, a gente possa prostrar o nosso coração diante de Deus e saber que não precisa chegar ao ponto de o Senhor me dar as costas.
Não precisa chegar ao ponto de situações adversas para eu me prostrar a Ele. Eu posso reconhecer Ele nos bons tempos, no tempo das coisas boas, no bom tempo, no tempo da colheita, ter o coração grato, nos bons e nos maus tempos. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me coloca em verdes pastos, perto de riachos, águas tranquilas. O seu cajado me consola. Aleluia, aleluia. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Prostra seu coração a Ele, meu irmão. Mas não de uma forma religiosa, não de uma forma como nós já sabemos fazer, mas eu estou dizendo de um prostrar da alma mesmo, um prostrar de entrega, de permitir Ele falar em você hoje, não agora aqui só, mas amanhã, depois da manhã e todos os dias, e a gente começar a entrar nesse processo de conhecer e prosseguir em conhecer. O Espírito Santo está dizendo: converte seu coração, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, são pensamentos de paz, não são de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas o seu coração tem que estar na minha mão, o seu coração tem que estar comigo. Se o seu coração está nas coisas, se o seu coração está na tua força, na sua capacidade, eu não posso fazer nada. Eu não posso agir na religião, eu não posso agir na religiosidade, eu não posso agir nas atividades. Eu ajo no seu coração, eu ajo no seu espírito. O nosso coração tem que estar prostrado a eles, queridos. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas que o Espírito Santo fale o que eu não consigo expressar em palavras. O seu coração precisa se prostrar ao Senhor e entender a sua dependência dEle, porque tem coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas ocultas que você não conhece, que eu não conheço. E essas coisas são reveladas para quem conhece a Ele. Precisa conhecê-lo. A sua vida tem que ser para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Conheça a Deus e prossiga em conhecer a Deus. Converte seu coração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, a Ti, Pai, e nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, os nossos corações, Pai, nessa noite. Nosso coração tão duro, Senhor, tão com aquela pedra em volta, Senhor, como o Senhor disse no livro de Joel: quebra, Senhor, essa pedra e transforma, Senhor, o nosso coração em coração de carne, onde o Senhor tem acesso, Pai. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo de Deus, transforma, Senhor, os nossos corações. Transforma os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amolece os nossos corações. Nos dá desejo, Senhor. Nos dá desejo de Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Preciso de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor.